Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não curtiu, curta aí, faça o seu compartilhamento, compartilhe com os amigos e com as amigas, para que a gente possa atingir mais pessoas e que o YouTube possa estar dando aí mais recurso para a gente aumentar o nosso trabalho e trazer mais temas interessantes, mais discussões, mais lives e melhorar aí sempre mais para vocês esse conteúdo ligado à filosofia. Eu sou o professor Luciano e esse é o nosso primeiro de três sequências do mesmo tema. Chama-se Campo do Conhecimento, Teoria do Conhecimento, Ensaio sobre o Entendimento Humano. E essa primeira parte a gente vai falar aqui do campo individual. A nossa segunda aula a gente vai falar sobre o campo metafísico. E o terceiro encontro a gente encerra falando do campo transcendental. Tá? Antes de mais nada, a gente chama todos vocês aí para o debate, faça discussões aí, deixe seus comentários, que a gente vai estar melhorando com certeza, beleza? Bom, na aula passada, no primeiro encontro, a gente falou de como filosofar, né? Como filosofar com o caos, ou como filosofar a partir do caos. O termo caos é usado muito pelo filósofo Gilles Deleuze, e a gente tenta fazer aqui algumas nuances desse filósofo francês, baseado também, claro, com as aulas do nosso professor Cláudio Piano, querido Cláudio Piano, que tem nos dado ferramentas para a gente trabalhar a filosofia, como a gente trabalha em sala de aula e como a gente tem feito aí em diversas redes sociais. Beleza? Então vamos começar aqui com o campo individual. Vamos falar desses conceitos aqui que já aparece aqui na nossa telinha e vamos tentar explicar algumas questões em relação a esses temas. Eu poderia ter começado pelo campo metafísico, começando ali por Platão, mas a gente falou bastante desse campo metafísico já no nosso primeiro encontro. Então a gente nesse segundo aqui a gente trabalha mais a parte do campo orgânico, do campo existencial, de uma outra, a gente faz uma outra pegada aí para a gente chegar com mais conteúdo, com mais conceitos no campo transcendental, que também, de uma certa forma, foi falado no primeiro encontro aí. Tudo bem? Bom, falar do campo individual. O conceito de indivíduo é um conceito aristotélico. O Aristóteles, discípulo de Platão, ele vai falar de substância, substância primeira, substância segunda, vai tentar modificar ou dar uma relevância mais científica para o pensamento dos pensadores anteriores. Já falamos aí no primeiro encontro do fluxo heraclítico, que é a visão de Heráclito para a physis, para o real, né? Esse real que os fisicalistas tratam como natureza. Lembrando que os filósofos clássicos, principalmente aí Platão e Aristóteles, eles estão num campo da objetividade, realismo objetivo. Por quê? Porque na modernidade vão começar, mais precisamente com Descartes, a se pensar um idealismo, né? Um idealismo subjetivo, ou um realismo subjetivo também, se você quiser colocar assim. Então, o pensamento clássico ele é voltado para a objetividade. Por quê? Porque significa que o pensamento clássico está pensando no objeto. Então, é uma relação entre sujeito e o objeto.
Tá? Na teoria do conhecimento de Platão, para a gente já entrar aqui em alguns termos, na teoria do conhecimento de Platão, na epistemologia do Platão, que ele escreveu no livro 6 da República, e interessante, né, que o livro 6 da República não ficou conhecido para o grande público. Os manuais, são poucos manuais de filosofia, talvez os bem antigos, mais tradicionais, possam tratar desse tema. Então, a epistemologia do Platão, que faz uma ampliação gráfica do livro 6, você encontra aí no livro A República, na publicação da Calouste Cobequian, né? Então lá você vai encontrar que é aquele livro de capa dura, bem tradicional, e lá você vai encontrar esse gráfico da linha dividida do Platão dentro da epistemologia que o Platão coloca aí em vários momentos do seu pensamento, dos seus diálogos, das suas obras filosóficas. Bom, então o livro 6 ele traz os níveis de conhecimento, né, que o sujeito é afetado, a gente chama de patêmatas da alma, tá? Então o Platão tinha esses patêmatas da alma, são 4 níveis de conhecimento, e também relacionando o sujeito ao objeto. Então, o mundo platônico, aristotélico, é um mundo objetivo. É um mundo onde o sujeito é um sujeito que recebe as ações que vêm de fora. É de fora para dentro. Então, por isso que é patos, patêmatas, é paixão. O sujeito não age. Tudo que o sujeito faz é uma correspondência daquilo que vem de fora para dentro. Então, a epistemologia do Platão, quando vai trabalhar os 4 níveis de conhecimento, que a gente vai fazer uma aula só sobre esses patêmatas da alma, esses 4 níveis de conhecimento, tá? A gente vai fazer uma videoaula sobre isso específico. Se você desejar também outro tipo de aula, vocês comentem aí, deixem nos comentários, e que a gente planeja aí uma aula interessante sobre esses assuntos e outros assuntos que vocês queiram que a gente coloque e aborde aqui na nossa videoaula, beleza? Então, dentro desses níveis de conhecimento, o primeiro eu vou falar os termos grego, né? A gente tem a eikasia, que vai gerar ali o simulacro, né? A fantasia, os fantasmas. Ali, nesse primeiro nível, é o nível das sombras, aonde Platão diz que a causalidade das ideias não chega a esse primeiro nível, né? Esses objetos do primeiro nível da eikasia não recebem a causalidade das ideias, ou seja, não recebe a causalidade das formas. Então, no último nível, o nível das ideias, o nível racional, você teria as formas matemáticas, formas geométricas, né? E essas formas geométricas também dariam causa, ou seja, causaria limite nos corpos. Mas esses corpos eicásticos, esses corpos sombrios, esses fantasmas, esses simulacros, não receberiam essas causalidades, esse limite, esses contornos. Então seriam objetos sem contornos, né? Mas vamos deixar isso um pouco para frente, porque a gente vai trabalhar isso quando a gente estiver no terceiro encontro, que seria o encontro transcendental, o campo transcendental, o campo de objetos que não existem, mas que são absolutamente reais. Então você teria a eikasia como primeiro nível, o segundo nível já seria dos objetos técnicos, né, dos seres vivos, e então em grego esse segundo nível se chamaria pistis, ou crença, não uma crença religiosa, é uma crença no objeto. Por isso o termo pistis é usado muito também na filosofia gnóstica. Por que a gente está trazendo textos, a gente está trazendo conceitos aqui, esbarrando na filosofia gnóstica? Porque Platão
em sua época, ele também se servia desses conhecimentos, tá? A filosofia naquela época, ela flertava com o mito, com a mitologia grega, flertava com o saber oriental vindo do Oriente, por isso que a filosofia, segundo Gilles Deleuze, no seu livro Que é Filosofia, a sabedoria, né? Você sabe que filosofia é amizade, o amigo do saber, então esse saber vem do Oriente, então Platão flertava muito com esses conhecimentos, né? A gente já viu aí vários filmes, várias séries. Eu recomendo uma série chamada Da Vinci Diamonds, que é o Leonardo da Vinci ainda jovem. Se vocês assistirem lá alguns episódios, vão perceber que Da Vinci recebe muitas pessoas chegando ali na Itália, vindo do Oriente, e Da Vinci ali parece que ele tem algum saber oriental, um saber ali oculto, místico, que é o que dá a ele toda a genialidade para construir, para fazer as criações que ele faz. Bom, mas sem mais delongas, a piste seria a crença no objeto. Então, esse termo pistes significa crença. Então, esse segundo nível já é um nível aonde o sujeito já pode observar os objetos técnicos. Por que técnicos? Porque ali a causalidade da razão, das ideias, já causam limite nos corpos. Então, os corpos agora têm contornos, né? Então, aqui você pode ver uma casa. A gente colocou aqui uma casa e um sujeito aqui, a gente colocou um sujeito criado aí por inteligência artificial, só para a gente fazer uma ilustração aqui, da relação sujeito e objeto. Bom, nesse campo individual, que é um conceito de indivíduo por Platão, por Aristóteles, perdão, esse campo individual é um campo da existência. E só o corpo, pessoal, só os indivíduos existem, tá? Agora, ainda na filosofia platônica e aristotélica, você também tem o universal, que é o gênero e a espécie, por exemplo, animal, o homem, né? Esse gênero e espécie são chamados de universal. Então, ainda em Aristóteles, tanto o individual quanto o universal, eles também terão existência. E existência está ligado com o campo ontológico, tá? Então, a ontologia não aparece aqui, deveria aparecer. A ontologia também pertence, é o campo aonde pertence o campo individual, tá? Bom, então no campo individual você tem essa relação sujeito-objeto. O sujeito é aquele que recebe as ações que vêm de fora e, e há uma correspondência, né? Se o mundo fora, esse mundo objetivo dos objetos são perfeitos, são eternos, talvez, ou são potentes, todas essas características também se encontram no homem, né? Então vai ser elencado por Platão e Aristóteles a razão, ou seja, a parte psíquica, a psique, né? O psicológico. Lembrando que o psicológico aqui ainda é uma forma balbuciante, né? Porque o psicológico vai ser tratado aí com mais potência na modernidade, quando você elimina essa dualidade platônica entre mundo sensível e mundo inteligível, no qual o mundo sensível seria esse mundo individual, abaixo da linha. Então, acima da linha para o Platão é um mundo superior, é o conhecimento superior, é tratado com os patêmatas superiores, tá? E abaixo da linha você teria os patêmatas inferiores, ali onde o corpo é corruptível, onde você teria as paixões. E Platão, quando está fazendo filosofia, Platão e Aristóteles estão na busca da verdade.
o que seria a verdade? Então, a verdade não poderia se constituir. Claro que a verdade não estaria no corpo físico do homem. O corpo físico do homem é corruptível, não nos indica a verdade, né? O corpo físico. E o corpo mental seria sim aonde se capta a verdade. Por quê? Porque a verdade ela tem que estar ligada com a eternidade, com o universal. Então, a parte que não seja física do homem é a linguagem. E a linguagem se estabeleceria nesse campo racional. Então, a razão é eleita aí pelo platonismo e pelo aristotelismo como a parte superior do homem, a parte onde o homem não se corromperia. Então, todo o conhecimento, toda a verdade, todo o entendimento está acima da linha, estaria acima da linha. Nos campos, né? Que aí, usando os termos gregos, só para fechar, para dizer que a gente não falou, embaixo você teria a ecasia, os seres sem contorno, sem limite, por isso vai aparecer o conceito de sombra, o conceito de fantasma, que são reais, mas não tem uma existência, não tem uma existência física, porque não tem limite nos seus corpos. Então esses corpos podem expandir absurdamente ao infinito, a ponto de você não ter como dar característica, né? Como conceituá-los. Então são seres fantasmagóricos. Ora, você teria também acima da linha, né? Além da ecasia, você teria a piste, que a gente já falou. Acima da linha você teria o entendimento, que seria a dianoia, né? Por aí vem a questão do diálogo, aí vem a questão da linguagem, e acima você teria a noesis, tá? A noesis seria ah, a parte mais superior da razão, né? Seria a parte que contempla as essências em Platão, beleza? E então a gente teria aí, voltando aí para o mundo orgânico, para o mundo sensível, a gente teria o organismo. Na modernidade, isso aí é termo científico, né? O organismo. Quando a ciência começar a estudar os organismos, ela estará dentro desse campo individual. Você teria, lá na modernidade, quando chegar em Kant, você teria aqui o que a gente colocou como intuição sensível. Então, os conceitos eles vão modificando, mas as regiões do entendimento ali desses conceitos, né, a ideia seria a mesma. Então, o que o Kant estaria chamando de intuição sensível é isso que nós estamos chamando de campo individual, ou de realidade existente. Estaríamos também falando de ciência empírica, né? E também a gente falaria da representação, tá? O que seria representação? Representação ela já vai ser, essa palavra já vai nos remeter ao nosso terceiro encontro, quando nós estivermos falando de campo transcendental. Porque o que é a representação? A representação é um falseamento da realidade. Porque a realidade ela nasce e morre, nasce e morre. E a gente pode dizer até o contrário, que a realidade nem passa por tamanha velocidade. A física quântica, a física, né, as ciências cosmológica, cosmologia, entram nesses assuntos com mais eficácia do que o que eu estou entrando aqui na filosofia, claro. Mas a representação, eu coloquei aqui, o re significa é, tornar, né, ou fazer de novo, ou recuperar, né, e presentação é presente.
Então, representação é tornar o presente, né? Tornar presente novamente, tornar de novo presente. Isso quer dizer o quê? É que as nossas faculdades físicas, orgânicas, elas produzem representação, ou seja, elas recuperam aquilo que já passou. Então, representação é trazer para o presente aquilo que já foi embora, aquilo que já desapareceu. E o que já desapareceu? É o que nós chamaremos no terceiro encontro de realidade pura. Então, essa nossa realidade física, orgânica, existencial, essa que nós nos encontramos aqui atrás, com os livros, com os móveis, essa realidade é apenas uma recuperação daquilo que já passou. Né? Você tem aí o Sérgio, que é chamado de Serjão, né? Que está aparecendo aí, um abraço aí também para ele, que é um produtor de conteúdo aí muito interessante na área de física, de cosmologia, ciência geral. Ele tem falado ele tem falado isso né, nas suas postagens, que quando a gente olha para as estrelas, essas estrelas estão no passado. Então é a mesma coisa aqui. Quando a gente olha para tudo que está ao nosso redor, isso tudo já passou, está no passado, mas recuperado no presente. Daí a nossa dificuldade de entender o tempo. Por quê? Porque o tempo, pessoal, o tempo ele passa apenas aqui desse mundo orgânico. Na realidade pura, que a gente não vai esgotar agora, porque a gente vai deixar para um próximo momento, na realidade pura, o tempo não passa. Não existe essa sucessão de tempo, como eu coloquei aqui, ó, tempos sucessíveis. Eu não coloquei o passado e o futuro para não confundir. Por quê? Porque são dimensões do presente. Nesse campo individual, o único tempo que existe é o presente. Aí eu coloquei aqui do lado aqui uma figura mitológica chamada Cronos. O Cronos seria essa representação do tempo cronológico, do tempo sucessivo, né? Passado, depois presente e depois futuro. Isso também são sensações do tempo, não são o tempo propriamente dito. Porque se nós estamos no campo da representação, e a representação ela nos mostra que o presente só é presente agora porque há uma recuperação daquilo que já se foi, né? Então, se isso se está se dando, né? É claro que isso é só no plano das sensações. A gente tem uma vaga sensação. Daí vem a ideia da gente entender que as sensações elas são passageiras, como tudo no campo experimental, no campo da experiência, experimentação. Tudo é passageiro, tudo é contingente, né? Daí a gente chama aqui de juízos de fato, juízos que estão na experiência. Por exemplo, a casa é bonita, mas poderia ser feia. A casa é bonita, mas poderia não ser bonita. Então, a filosofia chama de juízos de fato. Por quê? Entre o juízo de fato teria o juízo de razão, né? Ou ente de razão. Por quê? Porque aí seriam juízos essenciais, que vai aparecer no nosso segundo encontro. Tá? Bom, vamos esgotar um pouquinho do sujeito. Tá? A gente não vai entrar na seara de Descartes, né? Porque Descartes vai trabalhar, ele vai ser o pontapé daquilo que nós chamaremos de mundo subjetivo. Então eu estou aqui mais propriamente dito ainda na filosofia antiga, Platão e Aristóteles, tá? Falaremos aí da ciência moderna
e entraremos na questão do eu, da questão do mundo que não é mais o sujeito que não se volta mais para fora, o ponto de origem não é mais o mundo, o ponto de origem será o eu, esse termo metafísico eu, mas vou deixar isso para depois. Tá? Vamos esgotar um pouquinho do sujeito. O Aristóteles, quando ele falar de indivíduo, ele vai fazer aí uma teoria física, né? Aí ele vai falar de percepção, vai falar dos cinco sentidos, né? A percepção seria o primeiro encontro do sujeito com essa realidade. Então a percepção ela recebe a realidade de uma forma bem violenta, porque isso que está se dando na realidade pura é bem violento. Por isso que a gente chamou no primeiro encontro de caos. Então assista lá, que está bem interessante o que a gente tem falado de caos. Então você tem a percepção é o nosso primeiro filtro, né? Porque, mas ainda é um filtro que vai captar muita sujeira, tá? É um filtro ainda barato, né? Então você teria a percepção, porque ela está muito próxima dessa realidade caótica, né? Mas aí a percepção também ela já nos dá, ela tem um trabalho muito importante, porque ela que começa a lapidar o material duro, né? Esse material que ao mesmo tempo é puro, mas que ao mesmo tempo seria paradoxo que eu vou dizer aqui, mas seria puro para o campo transcendental, mas seria impuro para o campo individual, porque a percepção vai receber a realidade nua e crua e vai começar ali a já inserir faculdades humanas nessa realidade. Para quê? Para que nós possamos suportar a realidade. Imagina se a gente entrar em contato com a realidade pura como ela é. A gente não suporta, a gente morre. Ou seja, basta as nossas faculdades, basta a gente não ter uma dessas faculdades, a percepção não funcionar corretamente, então aí vem a questão da funcionalidade, que a gente começa a entrar em contato com a realidade e a gente começa a sofrer problemas aqui no campo social. Então o campo social ele vai exigir do sujeito, do indivíduo, faculdades, regradas, faculdades no seu uso normal, no seu uso comum, no seu uso regular, né? Então isso vai trazer problemas muito fortes, né? Muito grande problema, muitos problemas. Vai trazer muitos problemas. Por quê? Um deles é a questão da normalidade, né? As pessoas têm que nascer com as faculdades perfeitas. Então Platão já falava lá atrás, e os gregos são os responsáveis por essa visão de mundo perfeito, né? Baseada no idealismo platônico. Então, eles não aceitavam que o sujeito tivesse faculdades que fosse irascível, faculdades que fossem corruptíveis, como era a realidade pura que Platão já sabia que era caótica. Ora, mas vamos pensar aqui, galera. As nossas faculdades, os nossos organismos, né, os nossos órgãos, eles funcionam a todo vapor, todos os dias, todas as horas, eternamente? Óbvio que não. Então, toda essa criação regrada, legal, essas nossas faculdades perfeitas, é uma ilusão, né? Então, mas vamos esgotar aqui para a gente voltar ao que nos interessa aqui na questão do nosso quadro. Então você teria a percepção, que ela é o primeiro órgão humano a entrar em contato com a realidade. Percepção, todos os animais possuem. Os cinco sentidos, eles já são um pouco mais aprimorados.
né? Porque você teria a visão, a audição, então você está recebendo aí vários dispositivos da realidade, essa realidade nua e crua, esse caos, e os cinco sentidos eles já, eles já fazem elaborações eh, muito interessantes, que essas elaborações vão parar na memória. Essas elaborações vão ter, já vão ter aí juízos, porque você consegue de ouvido detectar um som, diferenciar um som de outro, né? O seu ouvido já faz isso. Você já consegue captar imagens maiores, menores. Você já consegue detectar, diferenciar cheiro. Ah, mas aí isso daí já tem um pouquinho da faculdade da razão. Óbvio que tem. Né? O Platão já deixou na sua teoria do conhecimento que bastando a eicasia, os seres disformes, o segundo nível de conhecimento, que ainda está abaixo da linha, que é o nível dos objetos, você já tem presença das faculdades racionais, né? Através das formas, através dos limites. Então, lá embaixo ainda, você já encontra a razão trazendo a sua causalidade para os corpos. Então, obviamente que os cinco sentidos ele traz elementos racionais, porque eles também já distinguem elementos de contorno. É o que o Deleuze vai e Cláudio Piano também vai falar mais para frente, e a gente vai falar também no terceiro encontro, de você usar as faculdades sem os aparatos racionais, né? Ou usar as faculdades sem o nosso juízo de vontade, sem a nossa vontade, sem a nossa objetividade. O que eu queria dizer, não sei se eu vou conseguir, é o uso involuntário das faculdades, tá? Então, quando a gente estiver no uso involuntário das faculdades, nós deveremos, ou nós conseguiremos, entrar em contato com esse mundo puro, com essa realidade pura. Mas qual, qual é o barato, ou para que a gente tem que entrar em contato com essa realidade pura, professor? Ora, isso aí é uma crítica que filósofos pós-modernos vão fazer aos filósofos anteriores, à sociedade como um todo, né? Eles vão começar a criticar, e Nietzsche é um dos principais expoentes, ou o primeiro a ser mais radical nesse sentido, de fazer o quê? De dizer que para que a gente tem que viver ah, nesse mundo ilusório que a gente já disse, usando as faculdades corretamente, ou trazendo, ou apenas fazendo um único uso dos nossos recursos orgânicos, tecnológicos. Ele vai dizer que enquanto o homem só usou as faculdades regulares, no uso voluntário, a gente criou seres fracos, né? Ele usa um termo de força conservativa. A gente criou uma sociedade conservadora. A gente criou uma sociedade de fracos, de moralistas. Esse foi o pecado do uso voluntário das faculdades. Então, para o Nietzsche, a gente só criaria, e até então os conservadores, os que usam das forças, porque o Nietzsche vai falar de duas forças, uma força ativa, criativa, e uma força reativa, conservativa, que conserva. E ele vai falar que a sociedade, graças a Platão, e o Nietzsche está fazendo uma crítica a isso, graças a Platão, sempre foi conservativa, sempre foi moralista, né? Querendo viver no uso correto das faculdades, né?
criamos seres corretos, ou seja, criamos falsos seres, seres moralistas que já se esgotou. Precisamos de super-homens, precisamos de além do homem, ou seja, além do homem para Nietzsche é entrar em contato com essa realidade pura, essa realidade caótica, e enfrentar essa realidade e fazer dela novos mundos, porque esse mundo aí já está fadado à moral, à conservação, a ideológicos, beleza? Então é isso. O corpo físico seria o corpo desse campo individual, mas esse corpo também ele pode sofrer, ele é corrupto, né? Ele é corrupto. Então a sociedade do pensamento e a sociedade comum, né? O senso comum, sempre tratou o corpo físico como algo negativo, né? Em detrimento do corpo racional, em detrimento da alma, em detrimento da razão, do cérebro, da inteligência. Então, o corpo físico, ele só é físico por conta das suas deformações. Então, é o que talvez eu devo ter passado batido, mas eu retifico aqui. É? Ah, o mundo real, o mundo, o mundo físico, o mundo orgânico, esse mundo, ele é corruptível mesmo, ele vai morrer, ele vai desaparecer, né? A gente tem que enfrentar esse mundo como ele é. O que a gente está tentando colocar aqui é que esse campo individual, ele sempre foi visto, e isso é uma ideologia de uma classe social, ele sempre foi visto como algo perfeito, né? Repetindo aí. Então, dentro desse mundo das faculdades funcionando perfeitamente, como se a gente usasse uma bateria que nunca desgastasse, a gente vai criar consciência, a gente vai criar uma base forte psicológica, a gente vai criar um organismo potente, né? Mas a gente vai esquecer da alteração orgânica. A gente não vai saber lidar com as imprevisões do corpo. A gente não vai saber lidar com o acaso do tempo, porque a gente sempre aprendeu a lidar com o presente. A gente sempre aprendeu a lidar com o agora. Mas aí eu mesmo me critico. Nessa sociedade, essa sociedade ideológica, a gente nem vive o agora. A gente nem sabe lidar com o agora. Porque o agora, ele só pode ser se você não recuperar o que já passou. Ou seja, se você tentar viver no agora mesmo, se a gente vivesse no agora mesmo, a gente não recuperaria o que já passou. A gente tenta, ou a gente o tempo todo recupera o que já passou, graças a Platão, que chamou esse recupera o que já passou de imitação. A gente sempre copia um modelo ideal, né? Então a gente está sempre tentando recuperar o que já passou, e isso é o que, segundo Platão, é buscar um modelo ideal. Mas para Platão isso era ótimo. Por quê? Porque Platão não suportava o caos, não suportava o que já foi. Ele queria aquilo que poderia ser. Ou seja, Platão está voltado para um futuro, mas esse futuro para o Platão, a gente já deixou na primeira aula, o futuro para o Platão é uma origem, ou seja, é um passado. Mas o que o Platão está falando que o vir a ser é um passado. E isso a sociedade comum vai ter um problema seríssimo, porque a sociedade comum, quando ela vier, e aí eu entro na questão, na seara, peço perdão, ou peço permissão para entrar na seara antropológica, quando a gente for estudar
os seres, partindo dos seres primitivos, George Simmel vai falar desejo, né, os três termos, desejo, meio e fim. Então, esse fim que está no futuro e que você deposita felicidade, na verdade, para Platão, isso é original. Isso, ou seja, isso é pós-morte. Isso porque para o Platão, a morte é o que nos leva para a origem, para o início. Então, o futuro para o Platão é início, não é fim. E a gente não entendeu isso porque a gente não entendeu a questão do tempo. O Platão sabia, mas o Platão tá criando isso. Isso vai desaparecer. Uh, isso vai desaparecer no tempo. Então a gente vai sempre achar que no campo social o futuro é mais interessante que o passado. O Platão vai concordar. O futuro é mais interessante que o passado. Mas o Platão, o passado para o Platão é um passado do homem. E o futuro para o Platão é um passado além homem. Então, o Platão, para ele é tranquilo falar de futuro, porque o Platão está falando de um futuro ideal, do futuro em outro mundo, um futuro fora daqui, um futuro aonde as coisas eram originais. Então, Platão, lembra, para voltar aí na primeira aula, o Platão está querendo o quê? Que nós retornemos à mão do demiurgo, de um deus. Então, Platão, aqui sendo gnóstico fortíssimo, com elementos religiosos, não religiosos, né? Me perdoe, com elementos do hermetismo gnóstico, né? O Platão está aí promovendo esse mundo moralista que o Nietzsche vai criticar lá na frente. Bom, então a gente teria os 5 sentidos e aqui a gente vai para a imaginação. A gente chega a Hume, tá? Sem entrar com profundidade na modernidade do empirismo radical do Hume, mas o Hume, quando falar de imaginação, ele vai ter falado das sensações, né? E o Hume também não vai ser diferente, vai falar que o nosso primeiro ponto de contato com a realidade é a partir tudo começa com as sensações, porque as sensações é a primeira base do eu. Então, aqui, sem querer entrar, o sujeito já é o ponto original. Então, os filósofos modernos estão falando assim, o ponto de origem não é mais o mundo fora, é o mundo dentro. Então, é eu. Então, aonde que é o começo do começo? O começo do começo é nas bases sensoriais. Então, aí que vai, mais para frente, vai acontecer. Mas aí, não mais para frente, né? Na verdade, o Hume já vai ser aí alguém que está tentando, né, libertar o pensamento dos empiristas dessa guerra entre empiristas e racionalistas. Mas enfim, só para dizer em relação a isso que a partir das sensações a gente teria também a imaginação, né? A sensação seria uma realidade forte, porque a sensação está mais próxima da realidade, como eu já disse, mais próxima desse caos, e a imaginação ela já seria um pouco mais enfraquecida. Por ela ser enfraquecida, ela inventa. Então, ela une imagens com outras, né? Eu posso pegar agora uma foto de uma praia e colar num rabo de um cavalo e criar essa imagem aí. Eu consigo fazer isso graças à minha imaginação, mas eu não estou tendo contato nenhum com a realidade nua e crua. É um processo imaginativo. Mas aí a gente vai ter uma discussão. Isso é uma força da imaginação ou é uma força da própria realidade nua e crua que está batendo ali na base sensorial e atingindo a memória? Deixo aí para vocês discutirem. Bom, e depois da imaginação você teria uma outra faculdade que seria a memória.
Ora, o Aristóteles também fala isso, né? Você teria o indivíduo, você teria matéria e forma, e quando a gente entra em contato com a matéria, quando a gente come uma maçã, a gente comeria a matéria. Então, essa matéria, ela entraria, ela ficaria na memória, gravada ali, e a razão viria, né? Viria até essa memória e tiraria dali aquilo que os objetos têm de semelhantes e criaria aí, ah, criaria ali o conceito, né? Mas o que eu queria dizer é uma outra coisa. Você tem uma maçã, você come a forma e a matéria da maçã, né? Não estou falando da ideia de forma, estou falando da forma mesmo, a forma material do objeto. Então você tem a maçã, você tem o formato, na verdade. Não estou falando da questão das formas matemáticas, mas tem a ligação. Eu estou falando aí, a gente estaria uma maçã, a maçã tem aquele formato quase que um coraçãozinho, né? Aquele formato arredondado. Quando come a maçã, a matéria da maçã, o organismo desaparece, se mistura com o seu corpo, né? E depois a gente vai até entender essa mistura de corpos com os estoicos, que eu vou tentar falar isso um pouquinho no terceiro encontro, mas vou dar uma aula específica sobre os estoicos. Estou falando dos estoicos gregos, não esses estoicos aí romanos, como a internet gosta de trazer, que é Sêneca, né? Marco Aurélio, Epicteto. Não vou falar disso, vou falar de Zenão e Crisipo, vou falar desses estoicos, estoicos gregos, tá? Mas enfim, quando você come a maçã, você come a matéria e a forma vai para sua memória. Então a razão entra lá na memória e absorve essa forma, né? E, e dali tira o conceito lógico, que é a palavra maçã. Então o nome maçã, ele não é encontrado na realidade. O que você encontra na realidade é apenas a matéria, tá? Apenas o individual, aquilo que desaparece. Aquilo que fica já é uma fabricação das nossas bases perceptíveis, né? Com os cinco sentidos, com a memória e com a imaginação, beleza? Eu confesso que eu não sei ainda se o Aristóteles esgota a imaginação. Quem esgota mais a imaginação é Hume, tá? Então a gente fica com essa limitação aí. Então por isso que eu coloquei a razão aqui pro lado de cá, porque esse lado aqui, onde está escrito razão, substância, segunda de Aristóteles, é o lado que eu vou para o segundo encontro, que aí a gente vai atingir as metafísicas, falar de moral, né? Vamos falar de linguagem, vamos falar de tecné, vamos falar de juízos de razão, fantasmas racionais. Então a razão, ela não entra, a razão está aqui porque ela vai flertar com a metafísica, né? Lembrando que o transcendental também aparecia dentro das faculdades da razão, mas era recalcada ali a regularidade da razão, né? Por exemplo, a região de Deus seria a região do transcendental, né? A região do nosso que a gente vai esgotar no terceiro encontro. Mas para os medievais, Deus seria essa região de Deus ficaria submetida às nossas faculdades racionais, né? Então, o transcendental ali ainda teria as formas da consciência, do psicológico, tá? Então, por isso que vai ser caro a Spinoza. Quando Spinoza falar de Deus, não está falando de Deus como, é, é, como ampliação das nossas faculdades racionais. Muito pelo contrário. E uma dica para entender o Spinoza é você colocar a epistemologia do Platão de cabeça para baixo.
mas isso a gente fará num próximo encontro. Beleza? Bom, então seria isso daí. Eu acho que 50 minutos já estamos até esgotados com o tempo, tá? Falamos aí de todos esses conceitos ah, que nós colocamos aqui, talvez deixamos uma ou outra coisa ali, né? Falamos do tempo presente, que o tempo presente é o único que existe no campo individual, porque o passado e o futuro eles já vão ser dimensões do tempo mais trabalhado nos outros dois encontros, que é o campo do caos e o campo metafísico, né? A gente vai trabalhar, a gente vai até trazer depois aí o que o Deleuze vai falar de síntese do tempo. O Deleuze vai ter que fazer desdobramentos na questão do tempo. O Deleuze vai escrever um livro, Cinema Tempo, né? A imagem tempo, para falar de cinema, para falar de semiótica, e aí ele vai ter que fazer essas dobras, né, no tempo para poder explicar aí o tempo passando por essas três dimensões. Assim como a linguagem passa por essas três dimensões, e aqui faltou falar, né? A gente tem a linguagem denotativa, que é a linguagem da regra, embora a linguagem denotativa ela é mais, ela é fruto, claro, óbvio, da razão, mas ela estaria aqui também no campo da existência, né? Porque seria a única linguagem que é mais informativa, mostrando que esse campo ele flerta muito com o campo da metafísica platônica, com o campo da racionalidade, tá? Eu poderia colocar a razão aqui, mas eu deixei a razão porque a razão é um termo mais clássico, né? Usado com mais força aí em Platão e sendo trazida aí depois para ser combatida em Kant na modernidade, né? Com o livro A Crítica da Razão Pura, tá, pessoal? Então, eu acho que eu já disse tudo aí. Bom, é, no terceiro encontro a gente vai falar, quando eu estiver do lado de cá, aí eu volto nessa tela para mostrar que os cinco sentidos vão sofrer alterações, né, quando você tem uma deficiência aí cognitiva, orgânica, né, deficiência auditiva, deficiência visual. é, Aconteceu agora na pandemia, né? Quem teve aí Covid, teve dificuldade até de sentir o gosto dos alimentos, né? Alguns comentaram ter perdido o paladar e por aí vai. Então, essas deformações entram em contato, faz com que a gente entre em contato com a realidade. A própria Covid, né, o coronavírus, ele pertence ao nosso campo caótico, ao nosso campo transcendental. Por isso que a gente correu com a ciência empírica para descobrir um vírus, para descobrir uma vacina, uma forma de deter esse vírus. É necessário o campo individual ou a gente tem que destruí-lo? Se a gente destruir o campo individual, a gente se destrói também. Então, o Nietzsche, quando está fazendo uma crítica, ele não está fazendo uma destruir, ele está pedindo para ser destruído tudo. Ele está pedindo para que a gente saiba lidar com as duas forças e não submeter uma força a outra, né? A gente tem que ter a força conservativa, sim, para a gente nos conservar. Mas a gente não pode submeter a força reativa a tudo, a ponto de massacrar a força ativa e eliminar a criação, que é o que Platão queria. Platão só queria restaurar o mundo. Platão só queria voltar às origens. Platão fez toda a nomenclatura, toda a arquitetura do pensamento, fundando a ciência, dando subsídios para o aristotelismo, para os neoplatônicos, para a ciência a teologia medieval, né? A ponto de ter que chegar um franciscano aí chamado Guilherme de Ockham para fazer a sua navalha de Ockham e tirar do campo da existência, do campo ontológico, esses seres que são generais e espécies, né? A
acabar com os generais, entre aspas, né? E usando uma digressão filológica, né? Para acabar com o geral, para acabar com o universal e tornar esse universal signos, né? E aí vai ter um problema seríssimo também, outro problema, que talvez eu não tenha deixado passado. Se Deus agora existe, ele não pode mais, porque Deus era no campo medieval, né, na época medieval, para os medievais, Deus fazia parte, ou você conhecia Deus através da razão, né? E a razão, e Deus estava nesse campo dos universais, né? Dos gerais, né? E então esse campo, para se chegar ao conhecimento, você só vai ter no campo ontológico o individual, os mecanismos físicos que a gente está colocando aqui que são corruptíveis. Então, como pensar Deus sem o uso, o atributo da razão? Vai ser uma coisa dificílima. A região de Deus vai estar lá, mas você não vai ter mais faculdade para conhecer Deus. Você conhecia Deus racionalmente. E quando a navalha de Oca e você transforma os universais em signos, você não pode mais falar de existência de Deus, porque Deus ou ele é físico ou ele é linguagem. Então Deus não pode ser físico, porque se Deus for físico, ele tem que ser visível ou ele tem que ser detectível, detectado pelos cinco sentidos, né? Você tem que tocar Deus, vê-lo. Ora, isso não acontece. Então Deus só pode ser linguagem, né? Porque os seres racionais, eles são linguagem, eles são signos semióticos. Ora, os religiosos não vão aceitar isso. Eles querem uma existência de Deus, mas não querem discutir esse campo ontológico da filosofia, que acaba de ser separado, aí, esquartejado pelo Guilherme de Oca por conta da sua navalha. Então, o que vai acontecer? Filosofia e religião se separam a partir da navalha de Oca. Então, vai ter que aparecer. Se a filosofia quiser tratar de Deus, vai ter que tratar de Deus como existência individual, corpórea, física. Ou seja, se Deus tiver que ser pensado pelo campo filosófico e pelo campo religioso, ele vai continuar normalmente sendo o campo dos possíveis, sendo o campo da existência ligada à existência racional, às faculdades racionais, normalmente até hoje. Mas se Deus quiser ser pensado filosoficamente, terá que passar pelo crivo da ontologia dos individuais. E aí que vai vir um problema. Que quem vai enfrentar esse problema será o nosso grande filósofo Baruch Spinoza. Então Spinoza vai ousar e vai falar de Deus no seu entendimento humano, na sua teoria do conhecimento. Ou seja, Spinoza vai filosofar teorias filosóficas com a terminologia Deus. Mas quando Spinoza faz isso, obviamente, Spinoza não está falando da semiótica racional. Spinoza está falando do campo individual. Só que o campo individual, e aqui peço desculpa porque está faltando um elemento aqui, que é o termo natureza. O campo individual é o campo da natureza, a natureza humana, a natureza que se esgota de potências do corpo, calor, fogo, né? Voltando aí para os fisicalistas pré-socráticos. Então Spinoza, quando estiver falando de Deus, está falando de corpo físico, mas não um corpo físico esse campo físico vazio que nós colocamos aqui. Não. Spinoza dará novas nomenclaturas ao físico. Chamará de potência, força, tá? Mas eu vou botar isso no campo do nosso terceiro encontro, beleza? Então,
Um abraço para vocês. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.